acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Põe o som, mas a igreja será arrebatada. Levanta os braços e declara: num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Nessa mesma moção profética que nós nos encontramos nessa noite, vamos chamar a eleita do Senhor, a qual foi designada a trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Que nós possamos estender as nossas mãos. Já que estamos cheios do Espírito, vamos transbordar essa graça sobre a vida dela, para que o derramamento do Espírito Santo de Deus venha acontecer sobre ela, para que ela possa ser uma profetisa nessa noite, para que a graça do Senhor venha acontecer através deste instrumento do Senhor nessa noite. Por isso venha, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, derrama autoridade, Senhor, derrama, Senhor, a unção sobre a vida dela, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. E tudo isso nós consagramos ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria. Eu acabei de chegar nesse lugar. E nesse instante, irmão, eu quero que você erga suas mãos comigo. Eu sei que vocês já rezaram bastante, mas a presença de Deus está aqui. E eu senti assim que eu entrei. Nesse instante eu quero convidar você, irmão, a declarar que o Senhor é o nosso Rei, que Ele é soberano, que Ele é o dono desse lugar, que Ele é o dono das nossas vidas, que Ele é o dono da missão Kairos, que Ele é o dono desse ministério, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da nossa família. Ele é Rei, soberano, eterno, poderoso, grande. Ele é fiel. Não existe Deus maior que Ele, não existe nome que se compare ao nome dEle. Ele é o Senhor, Ele é poderoso. E a Ti, Senhor, eu abro as portas da minha vida, das minhas palavras, do meu coração. A Ti, Senhor Jesus, eu consagro essa noite cada filho do Senhor que deixou a sua casa, cada um que deixou a sua família, cada um, Senhor, que veio de longe, cada um, Senhor Jesus, que veio aqui clamando a Ti, que veio pedir um milagre, que veio pedir uma bênção. Eu não conheço, Senhor Jesus, a vida dos Teus filhos, mas eu conheço o Teu nome, eu conheço o Teu poder, eu conheço a Tua presença. Então reina, impera, manifesta a Tua glória nesse lugar, Jesus, porque esse lugar é Teu, Espírito Santo de Deus. Nós consagramos a Ti, a nossa vida. O Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Senhor é Rei, é santo, é poderoso, é o Rei eterno. da glória é Jesus, Meu Jesus, Ele é o Rei, Canta, Ele canta, é o reina. Rei. Quem é? O Rei da glória, Quem é? Quem é? Jesus, Ele é o Rei. Pode ser melhor. Ele Declare, é o declare Rei. quem é o Rei. Quem reina sobre as nossas vidas. Quem
a tua família. Jesus, Ele é o Rei, Ele é Suas o vozes Rei. cante. Quem é? Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando nós deixamos Jesus reinar na nossa vida, não existe mais lugar para o pecado, não existe mais lugar para a dor, não existe mais lugar, irmão, para a perseguição, para o ódio. Tudo isso pode vir, mas tudo isso cai por terra, porque Ele é o Rei soberano que cuida dos seus filhos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quero convidar você, irmão, a pegar a sua palavra comigo. Ainda em pé, amém? No livro de Jonas, abra comigo no livro de Jonas, Antigo Testamento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, não é a Magda que fala, não é os irmãos da comunidade que fala, mas é o próprio Jesus que fala com você. Na Bíblia da Ave Maria, a página 1244, amém? Os judeus, quando se reuniam nas sinagogas, irmãos, durante a leitura da lei, eles ficavam em pé em sinal de respeito. E quando o rabino, o pregador ia falar, eles se sentavam para mostrar que não tinham pressa em sair da presença do Senhor, amém? Acharam? Jonas, capítulo 2. Bíblia da Ave Maria, página 1245, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe. Um grande o quê? Para engolir Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No fundo das entranhas do peixe, Jonas fez essa prece ao Senhor seu Deus. Em minha aflição invoquei o Senhor e Ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos clamei a vós e ouvistes minha voz. Lançaste-me no meio do abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam. Todas as vossas vagas e todas as vossas ondas passavam sobre mim. Versículo 5. Eu já dizia, fui rejeitado, e diante de vossos olhos acaso me será dado ainda rever o santo templo? As águas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas envolviam-me a cabeça. Eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. Versículo 8. Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Os que servem a ídolos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. De quem, irmãos? Do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Amém? Dê um beijo na tua palavra. Convido você a colocar ela sobre a sua cadeira e aplaudir a poderosa palavra do Senhor. Aplaude com força, que essa é a palavra que nos dá vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pode se sentar agora. Amém, irmãos? Cheguei agora, vim de outro compromisso. Acabei vindo pelo caminho errado. Como sempre, quando eu estou sozinha e vou para a vigília, eu me perco. O padre já chegou, não? Não, eu preguei com ele em outra vigília, antes da pandemia, e eu me perdi de novo. Mas cheguei. Irmãos, o meu nome é Magda Dantas. Faz alguns anos que eu não prego aqui, acredito que em 2018, 2019, antes da pandemia. É um prazer imenso estar aqui nessa noite. Quem aqui já me viu pregar? Levanta a mão para eu ver. Ah, bastante gente, né?
Quem está começando a participar da Kairos agora? Levanta a mão, esse ano. Glória a Deus, sejam bem-vindos, né? Aqui eu me sinto em casa, então já estou à frente dos irmãos, né? Sejam bem-vindos. Irmãos, sou do Eugênio de Melo, longe daqui, gente. Lá, do outro lado de São José, do finalzinho de São José, quase Caçapava. Mas, quando o Senhor chama, a gente vai. Eu vindo no caminho, quando eu era mais nova, eu ia, gente, os irmãos iam comigo, se não podia ir, eu ia sozinha. E eu ia aonde fosse para pregar o Evangelho. E ia sem medo, né? Falava assim, o Senhor chamou, o Senhor guarda. Agora que eu estou mais velha, aí eu fico assim, ai meu Deus, se esse carro quebra aqui, o Senhor vai providenciar um socorro, não vai não? A gente já fica com medo, né? Mas o Senhor, se Ele chama, Ele dá condições da gente chegar até o final, amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, deixa eu ver o tempo. A palavra do Senhor, ela é dividida em livros, amém? Amém? Tem o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem os livros históricos, que contam a formação do povo de Israel. Tem os livros poéticos, que são os Salmos, Cântico dos Cânticos, né? Onde os profetas do Senhor escreviam cantos, né? Músicas ao Senhor, ou escreviam em forma de verso, em forma de poema, a Deus. Também nós temos os livros proféticos. E então temos os evangelhos, as cartas, amém? Carta de Paulo a Coríntios, e assim vai. E só isso. Aqui, irmãos, nós lemos o livro de Jonas, que é um profeta menor, amém? Só para vocês entenderem. Que é um profeta menor. Ele era menor, ele era pequeno em estatura, como Zaqueu? Não, não era. Profeta menor, irmão, é porque a carta dele é um pouco menor. Deus descreveu ali o feito daquele profeta numa carta menor. O livro de Jonas, por exemplo, tem 4 capítulos, enquanto Isaías, Jeremias já são bem grandes. Amém? São profetas maiores porque os livros são maiores. Amém. Explicado, vamos ao que interessa, a palavra de Deus. O livro de Jonas, irmão, ele acontece mais ou menos não, ele acontece durante o período de reinado de Jeroboão, um dos descendentes de Davi. E nesse tempo, irmão, o reino de Davi, o reino de Jeroboão II, era um reino próspero. Tá alto, gente? Não? Ah, tá. Nossa, o retorno é bom, hein? Geralmente eu esgoelo para ouvir. Tá bom, irmão. Não, tá bom, pode deixar que eu grito menos. E o livro de Jeroboão, irmãos, de Jonas, foi durante esse reinado, que foi um reinado próspero, amém? Jeroboão não era um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Ele tinha ali, né, não destruiu algumas coisas que era para ele ter feito, mas fato é que ele era um bom administrador. Ele conquistava bastante terra, naquele tempo tudo era na base, né, da espada. Ele conquistava muitas terras, vencia guerras, e a economia ali daquela região estava prosperando. E aqui, irmãos, Jonas, de repente, recebe um chamado de Deus em meio a esse contexto. Deus olha para Jonas, um profeta. Magda, a gente sabe a idade dele? Não. A gente sabe muita coisa? Não, aqui só fala que ele era filho de Amati. E nós sabemos que ele vinha de uma cidade que era próxima à cidade, a região ali da tribo de Zebulon. A gente não sabe muito sobre Jonas. Mas aqui nesses 4 capítulos, irmão, eu estudava para vir pregar para vocês e falava assim, gente, esse Jonas, só Jesus na causa, né? Vocês vão entender por quê. E Deus olha para ele e fala assim, ei Jonas, se levanta. Aqui fala assim, levanta-te e vai a Nínive pregar contra, presta atenção, vai a Nínive pregar contra aquilo que está acontecendo lá. Irmãos, Nínive era o nome de uma cidade muito grande para a época, muito grande. Se hoje uma cidade de 600 mil habitantes é consideravelmente grande, mais ou menos, né? Então, do tamanho de São José dos Campos, imagina para aquela época.
Nínive era um centro comercial, era uma cidade luxuosa. Como eu disse para vocês, estava num tempo próspero do reinado. Uma cidade bonita, com muros de 33 metros de altura, cercando a cidade. As cidades naquele tempo eram muradas, justamente porque tinha muita guerra. E Nínive era uma cidade de 33 metros de altura, com os muros, com 100 de circunferência. Gente, era uma cidade grande. Uma cidade com mais ou menos 600 mil habitantes. Aqui a palavra de Deus, essa tradução, se eu não me engano, diz que tinha 100 e poucos mil habitantes, mas na verdade era crianças, né? No original fala crianças. Mas tinha 600 mil habitantes na cidade. Um entra e sai de gente. O povo próspero, só que também, irmãos, como eu disse, Jeroboão, ele não tinha destruído o altar dos idólatras, o altar dos ídolos. Ele tinha, sim, feito algumas conquistas, mas o principal, que era recuperar a adoração somente a Deus, ele não tinha feito. Então, havia, da mesma forma que havia grandeza, esplendor, riqueza, beleza, segurança naquela cidade, havia também, irmãos, para vocês terem ideia, tinha 1.500 torres de vigia, sabe, sentinela? Atalaia? 1.500 torres em torno da cidade. Olha a proteção que era essa cidade, gente. E ao mesmo tempo que tinha tudo isso, a cidade também estava presa no pecado, na luxúria, na promiscuidade, na idolatria, irmãos, na corrupção. E nós sabemos que quando há um reinado corrupto, quem sofre é o povo. Amém? Tem nada a ver eu falar isso agora, ou tem, né? Mas eu faço questão. Irmãos, ore antes de você votar, amém? Seja em um, seja em outro, mas que seja consciente. Pesquisa, vota, cristão. Eu me lembro que na última vez que eu compartilhei esses dias, a última pregação que eu dei aqui, eu falava sobre isso. Deus precisa de homens e mulheres que oram para poder mudar a história desse país, amém? Voltando. Então, irmãos, Deus olha e fala assim para Jonas: Jonas, vai até lá e prega contra aquilo que a cidade está vivendo. Porque em 3 dias, se essa cidade não se converter, eu vou destruir tudo. Do mais simples, do mais humilde ao mais rico. Do mais pobre ao mais rico. Do mais forte ao mais fraco. Eu vou destruir a todos. Irmãos, pensa comigo. Qual é a possibilidade? Se Deus fala assim, olha pela sua casa que eu vou converter todo mundo, a gente já fica, ai, será que vai mesmo, né? Será que vai dar certo? Eu estou orando há tanto tempo por esse homem. Será que se hoje eu chegar lá, assim, do jeito que Deus está mandando, vai dar certo? Será que hoje vai tudo acontecer? Imagina Jonas, irmãos. Jonas olha e fala assim, 600 mil habitantes. E detalhe, eu nem vou lá pregar a favor deles, vou pregar contra a cultura deles. Pensa comigo, irmãos. 600 mil habitantes de Jonas pregando, se convertam porque vocês vão tudo morrer. Se convertam que vocês vão tudo morrer. Irmão, Jonas se levantou, fez o que o Senhor falou, só que em vez de ir para Nínive, ele fugiu. Ele foi para Tarsis, não é Tarso, como Paulo de Tarso. Ele foi para Tarsis. E Tarsis, irmão, não tinha nada demais. Era uma cidade comercial, mas não tinha motivo para ele ir para lá. A não ser que era o lugar mais distante, irmão. Os hebreus conheciam Tarsis como o fim do mundo. Era o lugar mais distante. A mesma coisa de Deus falar assim, olha, vai lá para o Cairóis. E eu ir lá para o Eugênio de Melo, entendeu? E eles foram, irmão. Ele entrou num barco impressionante, né, gente? A gente perde um ônibus, ora, Deus, faz aparecer outro, né, pra gente. E às vezes não aparece, não é verdade? E ele estava fugindo, indo contra a vontade de Deus e tinha um navio esperando o homem, gente. Como assim? Ele pegou o navio e foi embora. Ele pegou o navio e fugiu. Comprou a passagem dele e fugiu. Gente, Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Tem água? Deus mandou ele ir para Nínive. Ah, tá. Abre aqui para mim, irmão. Deus mandou ele ir para Nínive. E ele vai para Tarsis. Pega um navio. Obrigada. Eu tô com a perna ruim, não caí nem nada, é coisa da idade, eu acordei assim tem 3 dias, gente, mas só Jesus, né? Amém. Enfim, foi para Tarsis, e no meio do caminho, o plano dele era ir para Tarsis, só que no meio do caminho, quando ele pisou no navio, irmão, começou a soprar um ventinho. Ele pisou naquele navio, no capítulo 1, o Jonas que fugiu de Deus, presta atenção, pisou no navio, começou a soprar um ventinho.
Do nada, irmão, sabe? Quando do nada você está de boa e começa a soprar um ventinho. Começou a soprar um ventinho. E ele, a viagem vai ser tranquila, ó. Um ventinho, uma brisa suave, não é verdade? É a mesma coisa, né? Só pro ventinho a mãe fala, leva o guarda-chuva. Você não leva, o que acontece? Chove. E Jonas lá, tranquilamente, irmão. Entrou no navio, belezinha, vou embora, vou para Tarse. Vou lá para baixo e vou dormir. Foi pro porão do navio e foi dormir, irmãos. Só que, de repente, o ventinho começou a aumentar. O ventinho começou a se tornar uma tempestade. Irmão, eu nunca tinha visto, já estava na praia, já fui para a praia chovendo. Mas fui visitar meus pais. Fui com os meus pais e deu uma ventania no sábado, não deu aqui? E eu pensei assim, é só um ventinho, né? Vou aproveitar. Fazer umas trilhas, né? Que eu gosto. Estava com a perna boa ainda. Fazer umas trilhas e vou passear. De repente, começou o ventinho. Aí eu falei assim, vou dar um mergulho, né? Ninguém na praia. Voou tudo, as coisas de todo mundo. Quando eu vi a onda, em vez de ir, voltava e molhava nós. Eu falei assim, gente do céu, eu vou morrer. Pensei desse jeito. Voou muro, voou tudo, gente. Lá perto da casa do meu pai. Eu falei assim, meu Deus do céu, nossa senhora. Mas tá tudo certo, né? Todo mundo viveu, graças a Deus. E aí, irmãos, eu fico pensando se ali na praia, molhando o pé, já estava desse jeito. Imagina no meio do mar. No meio do mar, gente. O ventinho se tornou uma tempestade. E diz que as pessoas que estavam lá começaram a ficar desesperados. O que está acontecendo? Gente, eles não entendiam o que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. Só que nenhum Deus resolvia, gente. Eles começaram a clamar, eu não sei qual era a cultura deles lá, começaram a clamar um Deus, a outro e ninguém resolvia. E onde está, irmão, todo mundo? De repente o capitão chega e vê que Jonas está dormindo no fundo do navio. Uma outra tradução diz assim, ei, dorminhoco, levanta. Como que você consegue dormir desse jeito? Na Bíblia de Jerusalém diz, como você consegue dormir desse jeito? No meio dessa tempestade. E a palavra diz que Jonas estava dormindo profundamente. Era um sem vergonha, gente. E os homens começaram então a jogar tudo as coisas fora para poder equilibrar o navio. E a palavra de Deus diz que eles começaram jogando coisas que não eram tão úteis. Só que de repente eles jogaram tudo fora, sem descobrir o verdadeiro motivo que estava fazendo eles afundarem. Irmão, presta atenção, não adianta você se desfazer de um monte de coisa, sendo que o verdadeiro motivo que faz você afundar continua dentro do seu navio. Não adianta, meu irmão, eu vou colocar uma roupa diferente, um crucifixo, só que você ainda continua julgando, você ainda continua desobediente, você ainda continua fazendo um serviço meia boca para Deus. Não adianta, o navio vai afundar. Não adianta, irmão, vir aqui passar a noite inteira numa vigília e ficar brigado em casa com o marido, com a esposa. Não adianta. Magda, mas você não conhece meu marido, ele é um endemoniado. Eu venho rezar, parece que o capiroto baixa naquele homem, só eu querer rezar. Mas você deixou janta pro homem? Mas você vem rezar, e quando ele quer um carinho, você faz? Quando ele quer assistir um filme, você vai? Quando quer passear, você vai? Há um tempo para cada coisa, irmãos. Tem o tempo de vir para a vigília orar. O Alderi, ele veio aqui, né? O Alderi, ele sempre me falou assim, Magda, o que é maior? Um ministério ou um sacramento? Aí eu quis pensar na época, o ministério, né? Ele, sacramento. O seu casamento. A sua crisma, jovem. A Santa Missa. Amém? Então, irmãos, eles começaram a jogar tudo fora. Só que o problema ainda estava lá dentro. O problema ainda estava lá dentro. Não adiantava nada. Teve uma época que eu falei assim, vou usar só saião. Vou usar saia porque eu quero ser modesta. Vai vendo, gente. Vou usar saia até o pé. Gente, que coisa feia. Gente do céu, coisa brega, gente. Como eu era brega. Acho que os irmãos não lembram desse. A Aline talvez lembre. Não sei. Acho que os irmãos não lembram desse tempo. Mas o que adiantava, a gente era orgulhosa, gente. Me achava mais santa que todo mundo. Ai, gente, olha pra você ver que miséria.
Ai, minha mãe brigando comigo é porque ela não conhece a Deus. Mentira, gente. É que eu ia para a comunidade e deixava as coisas. Ela fazendo as coisas sozinha em casa, gente. Vai para você ver. Enfim, voltando. A palavra então diz, irmãos, que de repente eles falaram assim, vamos tirar a sorte aqui para ver quem que está fazendo o navio afundar. Quem está fazendo esse navio afundar? Vamos tirar a sorte. E a sorte apontou para Jonas. Então chegaram e falaram assim, ei Jonas, quem é você? O que você está fazendo aqui? Gente, e detalhe, no meio da tempestade o homem dormindo profundamente. Pelo amor de Deus, né gente? Pelo amor de Deus, né gente? No meio da tempestade a gente não pode dormir. Magda, mas o problema eu não posso dar jeito ao mundo. Mas a gente pode ajudar, a gente pode orar, a gente pode se oferecer. Irmão, se o irmão não tivesse ido me buscar, talvez eu estava procurando um lugar até agora. A gente precisa sim, irmão, no meio da tempestade fazer alguma coisa. A palavra do Senhor então diz assim, você, quem é você, Jonas? De onde você é? O que você faz? Qual é a sua profissão? O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Já não tinha visto que era o homem que estava fazendo afundar um navio? E ele começa a falar assim, eu venho, não sei da onde, não sei o quê, enrolando. Não, irmão, em vez de falar, eu sou um profeta do Senhor e estou fugindo. Só que, irmãos, os homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor e que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele. Presta atenção, Deus deu liberdade para que ele escolhesse o caminho dele. Só que, irmão, todo caminho que você escolhe tem uma consequência. Preste atenção no que eu estou falando. Todo caminho que você escolhe tem uma consequência. Deus te dá a liberdade, sim, mas quando as coisas derem errado, quando as coisas derem, irmão, forem fora daquilo que Deus quer para você, você não pode reclamar, porque a escolha foi sua. A escolha foi sua, meu amado. A palavra do Senhor então começa a dizer assim, meus queridos, que de repente Jonas falou assim, sou eu mesmo, não tem o que fazer, e aí? Como que vai ser? E os homens começaram a temer, que Deus é esse, gente, que faz uma tempestade no meio do mar, porque o homem desobedeceu ele. Eles falaram assim, Deus, perdoa a gente, que o sangue desse homem não caia por cima da gente. Os pagãos tinham mais temor a Deus do que Jonas. Perdoa a gente, Deus, mas a gente vai jogar ele no mar. Desculpa aí, mais, né? Sempre tem o mais. Jogaram ele no mar, irmã. E imediatamente, a tempestade cessou. Quando você está fora da vontade de Deus, as tempestades vêm, irmãos. E a gente não entende por quê. A gente não entende por quê. Magda, mas eu estou passando uma tempestade. Às vezes Deus tem outro caminho para você. Então passe por essa tempestade e continua. Porque logo em seguida o Senhor vai fazer você voltar para o centro da vontade dEle. Magda, mas esse namoro não dá certo. Mas irmão, você está namorando um homem do mundo, vai dar certo como? Você está namorando alguém que não quer viver a castidade, vai dar certo como? Magda, mas não dá certo, Magda do céu, isso aqui, esse casamento não dá certo, exatamente o que eu acabei de falar, você vem e deixa o homem sozinho em casa, você vem e deixa a mulher, não leva ela para passear, nada, não vai vir mesmo. Magda, mas meu filho não serve a Deus, mas você chega em casa e fala mal de todo mundo, não vai servir a Deus mesmo. Está uma tempestade em casa, mas irmão, o que você tem feito? Rezar, a palavra diz orar e vigiar. Ora, mas faz um bolo gostoso para comer com a sua família. Ora, mas limpa a casa com alegria. Ora, mas trabalha sabendo que vai trazer o sustento para dentro de casa com amor, com felicidade. Então, irmão, a palavra do Senhor disse assim, que imediatamente quando Jonas foi lançado ao mar, os homens reconheceram que o Senhor era Deus e ofereceram sacrifício ao Senhor. E imediatamente, quando Jonas saiu do barco, a intenção dele era ir para Tarse. No meio do caminho teve uma tempestade, foi lançado ao mar. E imediatamente, quando ele voltou a fazer a vontade de Deus, ir na direção que Deus tinha mandado, as conversões começaram a acontecer. Ele tinha a intenção de salvar alguém dentro daquele navio, sim ou não? Não, o homem estava dormindo, gente. Estava dormindo. Mas imediatamente, quando ele começou a ir em direção da vontade de Deus, as almas começaram a ser salvas. Você entendeu, irmão? Imediatamente, quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. De repente, para não ficar pior, Deus mandou um peixe. Uma baleia, sim ou não? Não. Um peixe. Não foi uma baleia.
Magda, isso é um absurdo, também acho. Não vou mentir. Um peixe comeu o homem, gente, mas se você for estudar, existia peixes muito grandes antigamente. Tá, mas não mastigou? Eu fico pensando que o peixe falou, almoço. E Deus falou, não, você é o Uber dele. Fica quietinho, tranquilo. Irmão, de repente aquele homem nadando falou, tô lascado. No meio do mar. Gente, a gente que sabe nadar sabe que o mar é perigoso. No meio do mar, gente, imagina só o homem lá, falando, e agora, o que eu faço? Acabou, fiz bobeira. E Deus pega e manda um peixe. Se fosse eu que gosto de reclamar, já ia falar assim, ai Deus, já tá ruim. E o Senhor ainda manda ficar babado de peixe ainda? Só que não, irmãos. No capítulo 1, Jonas vai para Tarse. No capítulo 2, Jonas começa a fazer a vontade de Deus. No capítulo 1, Jonas reclama, Jonas foge. No capítulo 2, Jonas ajoelha e começa a orar ao Senhor. O capítulo 2, onde nós lemos, começa, o Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe. E ele então faz uma oração para Deus dentro do peixe. E diz, em minha aflição invoquei ao Senhor e Ele ouviu-me. Irmãos, eu sei, Jonas ali naquele momento não pensou que ele estava sendo comido por um peixe, não. Mas ele entendeu que no meio da aflição dele, ele clamou a Deus e Deus ouviu. Magda, isso é absurdo. Magda, isso não existe, um peixe comer um homem. Irmão, se a Bíblia está falando que Jonas comeu o peixe, eu acredito que Jonas comeu o peixe. Mas se a Bíblia está falando que o peixe comeu Jonas, eu acredito que o peixe comeu Jonas. Sabe por quê? Porque o único que atende a oração de alguém que clama no meio da aflição, que clama no meio da tempestade, que clama no meio do mar, é o Senhor que fez o céu e a terra, é o Senhor que escreveu essa palavra, irmão. De repente, Jonas se ajoelhou dentro do peixe e começou a falar, o Senhor me ouviu. Eu estava no fundo do poço, resumindo a oração que nós lemos, eu estava lascado no fundo do poço, eu estava ruim, como diz a minha irmã, eu estava só o pó da rabiola, eu estava, Nossa Senhora Aparecida, não estava boas as coisas para ele, mas eu clamei a Deus e Deus me ouviu. Eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Irmão, Jonas tentou fugir, irmão, mas o Senhor diz no Salmo 138, o Senhor fala, ei, o salmista diz, o Senhor é Deus, aquele que sonda-me, aquele que conhece, aquele que enxerga-me, se eu estou sentado ou se eu me levanto, se eu entro, se eu saio, se eu vou para Tarso, se eu vou para Nínive, se eu venho para Cairós ou se eu vou lá para o Gino de Melo. Ele é o Deus que conhece a palavra antes de sair da minha boca. Irmão, você pode vir aqui nessa noite clamar, mas eu quero que você saiba de uma coisa, antes que você saísse da tua casa, Deus já sabia as bênçãos que Ele ia derramar sobre você. Então continua clamando, porque você pode até procurar a palavra bonita, você pode até falar que não acredita, você pode até falar que não quer mais, que está cansado, mas antes que a palavra saia da tua boca, Ele sonda e conhece o seu coração, e no meio da tua aflição, no meio da tua dor, se você clamar o Senhor, ei irmão, se você clamar o Deus de Israel, Ele vai vir em seu socorro. Isso não é conversa de pregador, isso não é, irmão, um clichê, não, isso é vivência, isso é certeza, isso é fé. A Bíblia diz, não há um só justo que clama a Deus que não é ouvido. Você tem clamado? Magda, mas Deus não tem feito, mas você tem clamado, caramba. Tem clamado, tem orado, tem pedido, tem dobrado o joelho e orado. Quantas vezes a gente ora um dia e fala, ai cansei, estou cansada. Não dá. A gente ora 2 dias, nossa, mas 2 dias já orando. Ao longo da minha vida inteira eu ia no grupo de oração, e na frente as pessoas falavam assim, olha, Deus está tocando alguém que está orando por alguém da família. Eu pensava, é a minha família que está se convertendo. É o meu pai que está se convertendo. E eu chegava em casa, irmão, não era. Aí alguém falava assim, fala de Deus para as pessoas da sua casa. Eu chegava em casa e ia falar de Deus para minha mãe, e ela falava assim, quer me dar lição de moral por quê? Quem é você? Levanta, clama, ora com fé, porque hoje você vai alcançar o seu milagre. Chegava em casa, não tinha milagre nenhum. Tem 22 anos que eu caminho com Deus, e 22 anos que eu oro para que minha família se converta. Hoje eu falei, mãe, vamos comigo? Ela falou assim, vou pensar se eu vou com você.
Na hora que eu estava saindo, indo tomar banho, eu falei assim, a senhora vai? Ela, nossa, eu acho que vai chover, vou arrumar umas coisas aqui. Não veio, eu vim sozinha. Mas um dia ela vai vir. Eu estou no meio do peixe, mas estou clamando. Eu estou no meio do peixe, mas estou clamando, entende? Eu não sei qual é o seu peixe. Mas você está clamando, irmão? Você está reclamando? Magda, mas você não reclama? Reclama pra caramba, gente. Nossa Senhora, eu já fui confessar. Aí eu fui falar rapidinho, né? Falei assim, falar rapidinho, que o padre não vai prestar muita atenção. Vergonha de confessar o pecado. Aí o padre, peraí, minha filha. Peraí, você falou isso. E eu, ai meu Deus, falei, padre, ele está errado. Eu, então, padre, é porque ele falou assim, não estou aqui pelo pecado dos outros, é pelo seu. Está errado. Tem que orar mais. Eu, amém, padre, tem que orar mais. É ruim ouvir. Mas a gente está no meio do peixe, irmão. Deus então mandou o peixe cuspir Jonas na praia. Engraçado que o peixe era mais obediente que o profeta. E chegou lá, irmão, ele com aquela vontade. Você já, não preciso falar que sim não, mas você já assim, sabe? Ai, tem que cantar hoje, tocar, mas não estou com vontade, estou cansada. Já, assim ou não? Ai, tem que ir não sei para onde. Oh, meu Deus, o Senhor sabe que eu estou cansada hoje, Senhor. Se ligasse cancelando, eu ia ficar tão feliz. Às vezes acontece, gente, não vamos mentir. Sem hipocrisia. Sempre quero ir para a missa. Mentira! Missa 7 horas da manhã no friozinho, você quer ir? Você queria ir mais tarde. Mas a gente vai por amor. E o catecismo da Igreja Católica diz que, por menor que seja o sacrifício, se é feito com amor, Deus recebe de bom grado. Amém? Então, irmãos, Jonas começou a pregar. Nínive era muito grande, 3 dias de viagem para atravessar de um canto a outro. Imagina um homem no meio da cidade, ele já era acostumado. A região dele também era região de grande comércio, cidade grande. E ele lá no meio, se converte que Deus vai matar vocês. Ops, vamos se converter que Deus vai te matar. Você ia ouvir, gente? Você, moça, se converte que Deus vai te matar. Ops, você, irmã, tá errando? Para, conserta que Deus vai matar você. Ops, Deus vai matar todo mundo aqui e é isso. Tchau, fui. E de repente isso chegou no ouvido de Deus, do rei. Gente, o rei Jeroboão era um rei soberbo. Era um rei orgulhoso. Tanto que depois ele sofre as consequências disso. Mas naquela hora ele pega e fala assim, ei, que história é essa que aquele homem está pregando ali? Se ninguém se converter vai matar todo mundo. Opa, peraí, mas ele falou em nome de quem? Em nome do Deus de Israel. Então a gente vai se converter. Ninguém come na cidade. Todo mundo muda as vestes. Todo mundo coloca pano de saco. É confortável, gente, aquele saco de estopa? Não, né? Coloca pano de saco, cinza na cabeça. Sinal de rendimento, de humildade. E vamos orar e jejuar. Ninguém come nada. Ninguém come nada. Irmão, qual era a possibilidade disso acontecer, gente? Qual era a possibilidade de Jonas converter alguém naquela cidade, gente? Só que é aí que está, meu irmão. Quando você faz a vontade de Deus, quando você busca fazer a vontade de Deus. Magda, é difícil ouvir a vontade de Deus, é difícil saber o que fazer. Como que eu sei? Palavra. Aqui tem um direcionamento. O livro de Jonas começa dizendo que o Senhor falou com Jonas. Veio a ele a palavra do Senhor. Irmãos, jejuaram e oraram. Deus olhou para aquele povo e voltou atrás, irmão. E voltou atrás e disse assim, eu não vou matar esse povo. Eles tocaram o meu coração. Era um povo que estava na luxúria, era um povo que estava em pecado, era. A malícia do povo chegou até Deus, chegou. Era um povo que não tinha salvação, era. Mas bastou eles clamarem o nome do Senhor e imediatamente o Senhor teve misericórdia daquele povo. Magda, eu sou malicioso. Clama o nome de Deus e Ele salva você. Magda, mas eu estou há muito tempo longe de Deus. Clama o nome do Senhor e Ele vai salvar você. Magda, mas eu já matei. Clama o nome do Senhor. Magda, mas eu estou em adultério. Clama o nome do Senhor. Magda, mas eu não consigo. Se você clamar o nome do Senhor, irmão, Ele vai te dar a força que você precisa para chegar até o final. Mas clama o nome do Senhor.
Aquele povo orou a Deus e foi ouvido. Aquele povo clamou o nome do Senhor e foi ouvido. Magda, mas na minha situação não tem jeito. Irmão, Deus disse: Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Ele levantou, mas foi para outro canto. Às vezes você faz metade do caminho e quer que Deus haja. Irmão, presta atenção, está na hora de nós fazermos tudo para Deus. Está na hora de nós darmos o nosso tudo, dar um passo a mais. Magda, mas eu não sinto. Não resuma Deus em um sentimento, irmão. Está na hora de se decidir. A palavra do Senhor então diz, irmão, que aquele povo clamou, jejuou e orou, e o Senhor perdoou. E Jonas, irmão, que não queria que aquele povo se salvasse, porque aquele povo era pagão. Jonas entendia que era só para os hebreus, só para o povo de Israel se salvar. Mas a salvação é para todos. Não é só para um ou para outro, é para todos. Até para mim, até para mim, até para você, para todos. E a palavra diz então que Jonas falou assim: ah, Deus, o Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. O Senhor é muito misericordioso demais, tem muito amor demais para esse povo aí. O povo está pecando. Por isso que eu não queria vir, eu sabia que o Senhor ia converter eles. E que isso ia acontecer. Agora aí está todo mundo salvo, o Senhor não vai mais matar eles. Gente, pensa no profeta sincerão, não é verdade? Tipo assim, Jonas queria que matasse mesmo, e nem escondeu. Então Jonas deitou, e eu rachei, porque Deus falou assim, na Bíblia, que Deus mandou crescer uma plantinha, para fazer sombra e acalmar o mau humor do Jonas. Alguém está precisando de uma plantinha dessa? Deus fez crescer um pé de mamona para fazer sombra para ele. Só que no outro dia o pé de mamona secou. Deus mandou um bicho e secou. E Jonas começou a chorar, irmãos. Jonas falou assim: meu Deus, eu já passei tanta coisa. E agora a única coisa que me servia de consolo é esse pé de planta aqui. Pé de planta, falei igual os nordestinos lá de casa. Esse pezinho de mamona que me dava um consolo, o Senhor mata. E Deus naquele momento olha para Jonas e fala assim: Jonas, você regou esse pezinho de planta? Não. Jonas, você plantou? Não. Você fez crescer? Não. E está triste porque ele morreu? Tô. Imagina eu, que criei cada um dos meus filhos que estão em Nínive, que criei cada criança, cada homem, cada mulher, que fiz planos para ele, mas eles são pecadores, mas eu sonhei com eles, mas eu, o Senhor, desejei eles, eu, o Senhor, amei eles, eu, o Senhor, os formei, eu, o Senhor, escrevi uma história para eles. Imagina, irmão, se Jonas ficou triste porque aquele pé de mamona morreu. Imagina o que o Senhor, como não fica o Senhor quando um justo sai do caminho dele. Quando eu e você, irmão, decidimos pecar ao invés de estarmos no caminho do Senhor. Quando eu e você decidimos virar as costas para Deus. Quando eu e você, irmão, decidimos ir para Tarse ao invés de ir para Nínive. Imagina só, irmão. O plano dele era ir a Nínive, a Tarse. Mas Deus interrompeu no meio. Talvez ele tivesse morrido no caminho. Mas Deus levou ele para o centro de sua vontade. E a história acaba aqui, irmãos. Eu não sei se Jonas entendeu. Eu não sei, irmão, o que Deus falou depois. Mas de uma coisa eu sei. A misericórdia de Deus fez com que ele salvasse cada um daqueles pecadores daquela cidade. Se você clamar a Deus hoje, imagina o que ele não pode fazer na sua vida, na sua família. Imagina, irmão, se com Jonas, o profeta mais eficaz, né, da palavra, o mais mal-humorado e mais eficaz, conseguiu salvar 600 mil pessoas. Imagina o que você pode fazer hoje, se você levantar a mão e orar ao nome do Senhor. Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta e você me responde. Quem aqui tem uma situação que precisa clamar a Deus? Levanta a mão para eu ver.
Só levanta se você tiver de verdade. Quem aqui tem uma situação que precisa que Deus intervenha, que Deus faça o milagre mesmo? Todo mundo, né, gente? Então a gente vai levantar e vai orar, irmãos, até a nossa oração chegar ao céu. Se a iniquidade daquele povo chegou diante do ouvido de Deus nessa noite, a nossa oração vai chegar diante do ouvido do Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que o Deus que fez um peixe engolir um homem, irmão, tá aqui. Eu postei lá no Instagram até, porque eu achei tão absurdo, irmãos. Na hora que eu comecei a ler e vi que o peixe engoliu o homem, falei assim, meu Deus, hoje é tão difícil pregar uma coisa dessa, que as pessoas ficam falando que a Bíblia é fantasiosa, que a Bíblia é fábulas. E imediatamente eu me lembrei, aquilo que é loucura para o mundo, para mim é força que desce do alto, para você é força que desce do alto. É no absurdo, gente, que Deus faz milagre. É no absurdo que Deus restaura. É no absurdo que Deus devolve. É no absurdo que Deus cura. É no absurdo que Deus transforma. É no absurdo que Deus converte. Então nesse momento eu convido você a erguer os seus braços, meu irmão. Nós não sabemos se vamos chegar em casa hoje. A gente não sabe, irmão, se a gente chega até o final dessa vigília. A gente não sabe do nosso amanhã. Mas de uma coisa a gente sabe, que o nosso Deus, o Deus de milagres, está nesse lugar e está pronto para ouvir a nossa oração. A palavra diz, batei e a porta vos será aberta, clamai, buscai, e eu que estou no céu atenderei ao vosso clamor. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite e abrimos a nossa boca a Ti, clamamos, Senhor, porque precisamos do Senhor. Meu Pai, nesse momento nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, nos colocamos inteiramente na Tua presença, e eu entrego, Senhor, a Ti, não apenas, Senhor Jesus, os meus pensamentos, não apenas, Senhor Jesus, as minhas vontades, mas eu entrego o meu tudo, a minha voz, em clamor a Ti nessa noite. Irmão, nesse momento ergue mesmo o seu braço lá em cima, lá em cima. Eu não posso orar no seu lugar. Hoje o padre dizia assim, Magda, quando você beber água, não espere que a sua família seja saciada. Beba água. Beba água e você será saciado. Entenda uma coisa, irmão, beba água, clame ao Senhor. Eu não posso orar no seu lugar, eu não posso beber água no seu lugar. Então nesse momento olhe para a sua vida, o que precisa de transformação, o que precisa da ação de Deus, o que precisa da bênção do Senhor. Nesse momento comece a falar agora, Senhor, eu estou aqui e eu clamo a Ti, porque eu sei que o Senhor ouve, porque eu sei que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor é o Deus que pode fazer a obra, que o Senhor é o Deus que pode transformar todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode converter a minha família. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode vir e transformar a minha casa. Ah, meu Deus, nós temos ouvindo tantas palavras, nós temos ouvido, Senhor, tantas promessas, nós temos ouvido, Senhor Jesus, tantas coisas para nos desanimar, mas nessa noite, Senhor Jesus, nada nem ninguém pode nos impedir de clamar ao Senhor. Meu Pai, o nosso cansaço não pode, Senhor, as palavras das pessoas não podem. Senhor, nessa noite eu quero clamar como Jonas, que no meio do peixe disse, eu clamei e fui ouvido. No meio da nossa aflição, nós clamamos com a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor vem ao nosso socorro, de que o Senhor trabalha, de que o Senhor faz. Oh, meu Pai, vem agora sobre cada um do Seu povo, vem agora sobre a Tua igreja. Há homens que precisam ser restaurados pelo Teu poder, há mulheres que precisam ser restaurados, há famílias que precisam ser salvas. Nós clamamos, Senhor, porque o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso, o Senhor pode ir aonde nós não podemos. Ah, Deus que cura, Deus que salva, Deus que converteu Nínive, vem agora em nosso auxílio. Ah, Senhor, vem e faz a Sua obra na nossa
nossa vida. Oh, meu Senhor, nós não queremos palavras bonitas, nós não queremos nessa noite, Senhor Jesus, agradar ouvidos humanos, não, mas nós queremos rasgar o nosso coração e clamar a Ti. Vem, Senhor, dai-nos, Senhor, o nosso milagre, atende a nossa oração, cura quem precisa de cura, salva, Senhor, a todos nós, converte, Senhor. Ah, meu Pai, escuta agora cada nome que está sendo clamado, cada nome que está sendo entregue a Ti, escuta a oração do Teu povo. Ah, meu Deus, eu entrego ao Senhor cada família, cada casamento, cada um dos seus que aqui estão. Ah, Senhor, toca onde nós não podemos tocar, meu Deus, age como nós não podemos agir. Ah, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor, a nossa vida inteira é Tua, Deus. Recebe agora a nossa oração, o nosso clamor, Jesus. Nós clamamos porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Eu sei Oh, meu que ao Deus. invocar Teu Aleluia. santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Aleluia. Teu santo nome me escutará. Aleluia. Levanta os braços e declara: Jesus, Jesus, santo nome, Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus, santo nome, Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, presta atenção numa coisa. Eu sei que hoje é muito difícil a gente acreditar. Tudo fala pra gente não crer. Tudo fala pra gente desistir, amém? Tudo, as músicas, a gente olha e fala, não tem mais jeito não, gente. Os jovens, a gente olha e não tem mais jeito. Será, Deus, que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa? Às vezes a gente fica assim, pensando, tá perdido o mundo mesmo. Mas a Bíblia diz que 600.000 pessoas oraram e jejuaram e se converteram do mau caminho. No livro de Isaías, irmão, diz assim: acaso eu não sou Deus? Por acaso o meu braço encurtou que eu não posso mais agir? Não, irmão, Ele continua sendo Deus. Nesse momento eu quero convidar você, nesse instante, meu irmão, ergue mesmo o seu braço para a gente encerrar. Eu não sei se você já orou de verdade, mas não de brincadeira, de verdade mesmo. Dá um espaço do seu irmão aí, porque ele não escutar a sua oração. Pode sair aí do lugar, dá um espaço dele. Ergue mesmo o seu braço lá em cima, sem preguicinha, amém? Ergue lá em cima, lá em cima. E nesse momento eu não vou clamar no seu lugar, é você que precisa clamar pela sua vida. Olha agora para a sua vida, para a sua casa. Olha agora para a sua enfermidade. Olha agora, irmão, para o seu pecado. Olha agora para as pessoas que ficaram lá e precisam de você. E nesse momento levanta a tua mão e começa a falar: Senhor, eu clamo a tua graça, a tua misericórdia. Como aquele povo clamou e foi ouvido. Abre a tua boca. A gente abre a boca para xingar, para falar besteira. A gente abre a boca para falar mal dos outros. A gente abre a boca, irmão, para falar piada. A gente abre a boca para reclamar. Mas nesse momento abra mesmo a tua boca e fala: Senhor, eu não sei nem como pedir
pedi, mas eu te peço agora, faz a obra, faz aquilo que eu não posso fazer, faz aquilo que é impossível, faz o impossível. Irmão, como essa canção diz, eu sei, eu creio que se nós clamarmos, a bênção, a graça do Senhor vai acontecer na nossa vida. Então nesse instante, irmão, do seu jeito, da sua maneira, não porque eu estou pedindo, não, mas porque você precisa, clame agora. E como o Senhor ouviu Jonas, Ele vai ouvir, Ele está ouvindo, Ele está aqui nesse lugar, Ele está ouvindo a tua oração. Enquanto você ora, Deus está te levando para a vontade dEle. Enquanto você ora, Deus está te levando para Nínive. Você ora aqui e Deus abençoa lá. Você ora aqui e Deus abre porta lá. Você ora aqui e Deus converte lá. Então ore, clame, grite, mas não deixe de entregar ao Senhor aquilo que você precisa. Oi, ela cantaria, ela xandaria, ela cantaria, ela baria, ela baria. Oi, ela cantaria, ela baria, ela baria, ela cantaria, ela baria. Oh Deus poderoso, o seu nome, Jesus, está acima de todo nome. O seu poder está acima de todo poder. Aleluia. Declara Jesus. Jesus, santo nome. Jesus Cristo é o Senhor. Canta mais uma vez. Canta o nome do Senhor, canta. Canta, irmão, canta. Esse é o nome que o cego de Jericó gritou. Esse é o nome, irmão, por quem a mulher do fluxo de sangue correu. Esse é o nome por quem nós estamos aqui. Solta a sua voz num grande coral, cante Jesus, Jesus. Cante, cante. Aleluia. Aleluia. Tu é o Senhor. Nessa noite, Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos por esse momento, porque o Senhor está aqui. E como Jonas tinha certeza que o Senhor estava acudindo ele, nós já te glorificamos porque temos a certeza que o Senhor luta por nós. Obrigada, Deus. Bendito seja o seu santo e eterno nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. 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 Irmãos, olha para mim nesse instante. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, amém? Amém. Tá comigo, sim ou não? Sim. Guarde uma coisa no seu coração. Não é a Magda que vai fazer. Não são os irmãos da comunidade que vão fazer. Não é o padre. É o Senhor Jesus quem vai transformar a sua vida. No momento de luta, de prova, não pare. Não pare. Mas clame ao nome do Senhor e Ele te escutará, amém? Amém? Amém. Quero agradecer aos irmãos, agradecer a todos, a Aline, Giovanni está ali, o irmão. É um prazer imenso estar aqui e pedir